Eu posso começar a entrar no assunto? Vamos entrar aqui no do assunto livro? agora no livro. Tá, E aí você resolveu fazer esse livro aí que é sensacional, né? sim. Mostra o livro pro pessoal para eles já verem por que tem aqui o emblema de onde De onde viemos? Que é aquela pergunta que você falou no começo, A grande né? A grande pergunta de da onde humanidade, viemos. né? E se a gente parar para pensar, por que de onde viemos? Tanto essa busca incessante da humanidade em saber, em criar motivos para a realidade em que vive, e uma coisa que a religião e a ciência já tiveram em comum, e têm em comum até hoje, é tentar explicar a realidade em que vivem. Né? Sim. Assim como a astrologia e a astronomia um dia foram uma coisa só e depois separou, existiu uma época lá atrás em que religião e ciência às vezes andavam de mãos dadas. Tanto Depois, que antigamente muitos dos... É que assim, antigamente mesmo, né, cara, você não tinha tanta divisão, né? Então, não era catalogado. É, né? exato. Tipo, o cara era filósofo. Pá, o que é filósofo? Cara, é meio que tudo, entendeu? Ele era matemático, ele era astrólogo, ele era poeta, cara, ele era filósofo, né? Então tinha lá os grandes filósofos da humanidade, Sim. que são todos, cara, faziam um pouco de cada coisa. Que o pessoal tenta até colocar de vez em quando assim, sei lá, pega lá, Eratóstenes, o que ele era? Astrônomo, matemático. Cara, ele não tinha essa divisão na época, né? Era um pensador, né? Sim, ele era um pensador. Exatamente. E dentro ali ele pensava em várias coisas que eram interessantes na época. E aí, um que me encantava muito era, por exemplo, os pitagóricos. Sim. Porque unia as duas... Bizarro isso hoje, mas unia as duas coisas. E, curiosamente, assim, a matemática nasceu como religião. Eu fiz uma tirinha recente sobre isso. A matemática, ele ficou bestificado com a importância dos números para o nosso cotidiano, né? Aquele cara chato, triângulo, retângulo, que está no seu livro de matemática. Pois é, esse Pitágoras. Mas olha que diferente que eu vou falar do livro. Olha como é que vai ser um pouco diferente aqui a introdução do Pitágoras. Matemática já foi uma religião. E aí você pergunta, por que matemática foi religião? Matemática é uma matéria chata. Não. Mas quando o Pitágoras começou a ver que tudo ali era número, quando ele começou a sacar que tudo... Conseguia traduzir, né? Traduzia a realidade em números. Em números, Pois exatamente. é tipo Matrix, que é tudo programação. Exato. O Pitágoras, há 500 anos antes de Cristo, ele já pensava que tudo pode ser explicado por número. Então, por que era religião? Olha a sacada dele. É bela a explicação. Ele pensava assim, bem, na natureza, se tudo tem forma, e todas as formas podem ser explicadas por números, logo os números são a essência da criação. Exato. Antes digamos assim, da criação do divino, por trás disso existe um algoritmo, existe uma programação que dá vida a isso tudo. Então, nós devemos cultuar a essência, nós devemos cultuar os números. Exato. Olha a sacada dele 500 anos antes de Cristo, cara. É sensacional. Então, ele era um culto dos pitagóricos, que eles se juntavam para trocar ideias de geometria, de ter experiências sensoriais matemáticas. Estou falando de música. Música é matemática pura. Tanto que música é uma daquelas 4 grandes, né? Lá atrás tinha, né, o quadro, como que chama? Quadrivário, né? Música era uma delas, né? Porque a música, ela tinha toda a divisão dela, é todo o negocinho. É matemática pura. Matemática pura. Matemática que mostra por que um som é desafinado e o outro é afinado. Exato. O Pitágoras já tinha sacado isso. Então, olha só, você que hoje abre o livro e fala, matemática, coisa chata. Herege. Olha só, você tem que se aproximar mais do divino, porque os pitagóricos achavam que quanto mais próximo você estava dos números e de estudar matemática, mais próximo do divino. Logo, mais próximo do divino. Então você tem que se aproximar mais do divino, irmão, e estudar mais matemática. Olha o estímulo aí. Olha o incentivo. Ótimo incentivo. E aí, eu sempre tive esse fascínio, tanto por estudar religião, né? E eu tenho meu fascínio, eu sou uma pessoa cética, porém apaixonado em estudar as explicações do mundo, né? Então eu resolvi fazer um livro que era tanto mostrando como a humanidade explicava. Então eu reúno criacionismos,
Eu peguei 12 criacionismos Ó, que maneiro. pelo mundo para mostrar como a humanidade explicava a realidade à sua volta. Mas aí o criacionismo que você diz é a maneira como diferentes culturas Isso. explicam o surgimento da vida, por exemplo, né? Assim, tem o Gênesis cristão, que é o clássico, Uhum. né? Moramos em um país de fé cristã, mas eu queria trazer outras coisas. Tem os índios, por exemplo, da Amazônia.